Hoje é o nosso culto de missões e, como sempre nós fazemos, trazemos um dos nossos missionários a estar conosco. Nós temos uma alegria muito grande, um orgulho que Deus nos dá de poder participar do ministério de 15 irmãos e entidades. E um dos nossos irmãos que nós oramos e temos contribuído com o seu ministério está conosco hoje, Pastor Doca, pastor vem lá do Cariri, a região do Cariri, da Antonina do Norte. Foi companheiro nosso aqui em Fortaleza por muitos anos, na igreja ali no bairro Curió, Messejana. Mas Deus o chamou para a obra missionária com a sua família. Nós temos a grata satisfação de revê-lo. Eles têm muita saudade, um grande amigo, um grande companheiro, em nome de Deus. Realmente eu sinto muita falta do Doca aqui na nossa reunião de pastores e tudo. Uma alegria grande receber você, meu irmão, pode vir. E que Deus te use grandemente nessa noite. É sempre um privilégio muito grande tê-lo aqui na igreja. Eu sempre orando por ti pelo teu ministério. Muito obrigado. Pega a unção dele aqui, mano. A unção dele. Obrigado, pastor. Bênção. Boa noite, igreja, meus irmãos. Boa noite estar aqui com vocês. Maravilhoso. Acreditem, nós saímos lá do Curió 5h15, pastor. 5h15. E aconteceu um acidente ali perto da Osório do Paiva. Osório do Paiva não. Aquela rua do aeroporto, aquela vida aqui, a gente pega aquele trânsito. Aí, eita, e agora? Bota outro mapa aí. Aí, chegamos aqui em paz. Deu para lavar ainda um cântico com vocês. Mas quando eu avistei a igreja, Jesus, obrigado por estar junto com os meus irmãos. Que grande bênção é essa aqui conosco. Deixa eu só cronometrar aqui o tempo, irmãos. Eu gosto muito de respeitar o tempo da igreja. Eu não gosto de extrapolar. Eu sou daqueles que, sem querer meter a faca, mas metendo, daqueles que abusam do tempo do púlpito, tá? Mas desde já eu quero, enquanto eu mexo aqui, agradecer ao grupo GAM, Grupo de Apoio a Missões, juntamente com toda a igreja que certamente apoia esse grupo. E ambos, tanto igreja como grupo, têm abraçado com muito carinho, amor e dedicação à obra missionária através da minha pessoa, através de Karine, minha esposa, que está ali conosco, e nossas 3 filhas. Tá? Então, vocês são importantes para nós, nunca esqueça disso. Pastor, mas só essa quantiazinha, irmão, se fosse R$1, teria a mesma importância do que 100, do que 500, do que 1000, do que qualquer valor. Então, o amor, o respeito, as orações, é isso que é importante. Se bem que a ofertinha também né, pastor? Então, nós nos alegramos com vocês e somos gratos a Deus por nos confiarem, porque quando eu era pastor, né, eu ainda sou pastor, eu já me tenho dado a conta deles lá, mas no tempo de pastoreio, todo pastor é meio desconfiado com missionário, não é, pastor? E de fato tem que ser, viu, pastor? Tem que ser, porque a obra missionária é trabalhosa e quem vai no campo tem que trabalhar, assim também como o pastor cuida da sua igreja local. Então é muito importante esse cuidado, essa comunicação, esse apreço que vocês têm dado aos missionários de forma particular, especialmente a mim e a minha família. Eu acredito que vai dar tempo, eu vou correr aqui para a gente fazer um pouquinho do nosso mistério e depois eu vou gastar um tempo no texto sagrado lá de Atos, capítulo 8. Ixi, aqui está moderno, viu? Olha aí. Acompanhe comigo aí esse pequeno cordel. Tá? O inverno passou, o sol já está ativo, é chegado um tempo triste para o nordestino. Tão duro está o chão sem água de lascar. Asa branca voou para da seca se livrar. Mas a pior das léguas dessa vida tirana, nem Patativa cantou em seus versos bacanas. Tem coisa bem pior assolando o sertão. É a seca da alma, sua maior perdição. E já se vão
mais de ano e meio, do chamado para lá. Até parece viver para esse tempo chegar. Quanto mais eu caminho por entre as cidades, percebo ser tão grande suas necessidades. Hoje chamo vocês, venham me acompanhar. Esse sertão é grande, bora nele pregar. Levar a água da vida, o Cristo Salvador, matar a sede da alma do pobre pecador. Amém? Amém. Aí é a nossa família, vocês já, acredito que boa parte de vocês já me conhece minha esposa que está ali, minhas 3 filhas. Hoje apenas a Luísa está conosco, a menor, a Lita e a Rebeca. Nós deixamos ficar lá no Curió, lá com as amigas, os jovens, vocês. Então, fica aí que eu vou com a mãe e levar a pequena. Então, a nossa família, Projeto Água da Vida, João 4,14. Vocês sabem aquele encontro maravilhoso que Jesus Cristo teve com a mulher samaritana. Nosso projeto, o nosso plano. Opa, antes disso, somos enviados pela Igreja Batista Regular em Curió. Ano passado, na IBS, nós fomos aceitos na MAB, que é a missão auxiliadora batista. Graças a Deus, a MAB também nos apoiou. E somos missionários tanto da igreja como da MAB e também de vocês, viu? Nossa missão é levar Jesus Cristo, a água da vida, aonde? Aos mais áridos corações daquele sertão. Nosso projeto aí é plantação de igrejas, fortalecimento de algumas igrejas que estão ali, mais ou menos perto, e servir também na comunidade lá na cidade de Antonina, do norte, no âmbito espiritual e social. Lá está o mapa do Cariri, tudo ali é o Cariri. Não sei se vocês conhecem o Cariri, o mapa do Ceará. Então, de uma ponta a outra ali é Cariri, e do lado de lá, para lá, tem, graças a Deus, bastante igreja batista regular. Do lado de cá, tem Campos Salles, acho que você deve conhecer, Quixariú, e agora, graças a Deus, está tomando uma forma de congregação, a Congregação Batista Regular, Água da Vida, lá em Antonino do Norte, naquele círculo ali, redondo que vocês estão vendo. Onde nós temos morado, aí é a nossa casa, aí o hotel de vocês, para quem for para lá um dia, onde vocês vão ficar lá embaixo, lá em cima, e naquela esquina ali é onde nós temos congregado. É um espaço razoável, na verdade pequeno, cabe em torno de 30 pessoas. Quando vai todo mundo, tanto de Assaré como de Antonina, fica apertado, temos 30 cadeiras e graças a Deus tem dado. Eu tenho sempre falado ao Senhor que quando Ele nos der 30 crentes fiéis, maduros, nós vamos correr atrás de um terreno. Tá? Então ainda acredito que não chegou o tempo, mas já estamos ali paquerando com alguma propriedade lá naquela cidade, para pensar em algo maior, se Deus permitir. Algumas fotos aí de reuniões, nossos cursos, graças a Deus esse dia estava bom, classe de discipulado, deixa eu ver mais, pode arrochar, carinho. Reunião das mulheres que fizemos nas escolas. Vocês estão vendo aqui, né? Aí, sabe que isso eu estou vendo ali, ó. Aquele negócio está moderno, menino, mostrar igual a peça. Na escola, Francisco Mendes, culto nos lares, não é um culto formal. Nós temos trabalhado, irmãos, tentando entrar nos lares de Antonina do Norte, famílias descrentes. Graças a Deus, quinzenalmente nós temos conseguido fazer. E eu tenho orado para que toda semana a gente esteja em algum lar, lá de Antonina do Norte. Carinho tem liderado um coral com pessoas da sociedade que ainda não são crentes, é claro, com músicas sacras, músicas cristãs. Ali, você está vendo ali atrás, é o sítio lá em Assaré, sítio chamado Lagoa de São José. Lá nós temos 8 crentes. Cada sexta-feira nós temos realizado os cultos campais. Toda sexta, regularmente, eu, Karina, as meninas estamos lá e também terminamos uma classe de discipulado. Aí reunião das mulheres lá de Assaré. Aí é na cidade mesmo, na área urbana de Assaré, tá bom? E destacando aí a nossa filha do meio, a Rebeca, ela é a professora na quarta-feira lá de Antonino, da classe das crianças, e também fica com as crianças lá em Assaré toda sexta-feira. Tá? Algumas passagens rápidas aí de algumas igrejas que já temos visitado. A Igreja Batista Regular em Curió, nossa igreja, foi a primeira a inaugurar o campo lá, pisar os pés lá em nós. O pastor Maurício de Maceió, alguns conhecem, certamente o pastor Marivaldo conhece, também já estiveram lá conosco, um grupo de 10 irmãos. A Manancial já esteve conosco,
Vou Chacariri. Jucais, pastor Sorte também esteve conosco. Aí foram 3 igrejas lá no Cariri. Fé, Filadélfia e qual foi a outra, Cariri? E Esperança. Estiveram lá conosco, essa ruma de crente aí. Irmãos, é crente para todo lado quando vai lá. E agora, não tem foto aí não, foi a AME. A AME não teve o senhor? Sim. Pronto, a AME é o grupo de missões lá do seminário. Foram 10 irmãos da AME, passaram sabe quantos dias? 5 dias conosco semana passada. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Evangelismo de manhã, EBF à tarde e cultos campais todas as noites. Eu não deixei o menino quieto, não sei para trabalhar, e eu fiquei só espiando, tirando uma foguinha, só trabalhando ali na logística juntamente com o Karine e as meninas. Reunião dos pastores, que já estivemos lá também. A igreja de Campos Sales, tenho tentado ir lá uma vez por mês, auxiliar os irmãos. Ainda não tem pastor, orem para essa igreja, eles estão querendo um pastor. Então orem para que o Senhor coloque alguém lá de uma forma maravilhosa. E enquanto não tem, eu estou tentando lá de alguma maneira auxiliar os irmãos. Alguns crentes que estão lá conosco, tanto em Antonina, como também em Assaré. Essa família, mais família, quando eu não vou falar o nome do não. Então pode passar, Cacá, por favor. Bom, alguns irmãos aí. A Tatiana é recém-convertida, aquela jovem senhora, ali é a filha dela, Ágata. O Levi, esse rapazinho aí, temos acompanhado desde o início. Raramente ele falta um culto lá na congregação. E algumas outras famílias que também têm se aproximado de nós. José e Maria, por aí vai, de Assaré, Gleice, para passar cá. Alguns pedidos, né, de oração. Então, é o seguinte: orem, igreja, amada igreja, nós precisamos que você ore pelo seguinte: nossa vida espiritual, estudos das minhas filhas e também de Karine. Ore para que Deus mova os corações daquela cidade. Irmãos, eu sempre digo, todo campo é difícil, né? Todo campo. Mas eu falo, rapaz, Antonina é pior. O povo duro. O povo duro. É uma cidade pequena, mas o que tem de pequena tem de devassidão, tem de depravação. O alcoolismo, prostituição, festa. Apesar da seca e da dificuldade, né, é uma cidade festeira, paredão. É a juventude é perdida, menino. Eu sempre falo para a turma, a gente só sabe a gravidade, a necessidade do campo quando a gente está lá, literalmente. Então é grande a necessidade. Por isso eu peço para vocês também, não está aí, mas orem por mais obreiros para a seara. Se tem algum casal aqui, algum jovem, se tem sentido o chamado do Senhor, ore especificamente por isso. Senhor, se for para mim, esclareça, fala no meu coração. Tá bom? Então, e o que mais aí? Para a salvação das almas, pelas viagens que temos feito constantemente na região, o levantamento do sustento, graças a Deus, nada tem nos faltado, mesmo não ainda alcançando o alvo, que foi nosso objetivo, alcançar a mesma quantia, o mesmo valor que a igreja em Curió sustentava. Ainda não alcançamos, mas graças a Deus não tem faltado nada, e por incrível que pareça, tem mês que ainda sobra, né? E é uma bênção do Senhor. E vocês fazem parte de tudo isso, tá bom? E também, como eu destaquei ali, já temos colocado aqui o pedido de oração para estarmos adquirindo uma propriedade naquela cidade. Eu estou por fé que daqui para dezembro sai. Nós atualmente, irmãos, nós temos aqui por baixo 15 crentes em Antonina e 8 em Assaré. Então, somando aí, dá 15 mais 8, dá quanto? Quem é bom de conta aí? 23 para 30, falta 7. Isso eu não estou contando com minha família. Então eu estou muito otimista para que até dezembro a gente alcance os 30 crentes. E por isso eu já estou antecipando vocês para poder orar para termos uma propriedade naquela cidade, naquela terra, em Antonina do Norte. Tem mais aí? Algumas informações. Não sei quantos de vocês nos seguem pela rede social do Instagram. Alguém segue nós aí? Ninguém? Só o pastor. Facebook, pastor. 3. Tem mais? Ó, glória ali, ó. Então vão lá no Instagram, esteja mais perto da gente através dessa ferramenta.
coração, dos nossos planos, do que estamos fazendo. E aqui estendendo o convite. Coloca, cadê o Blanco? Quem é o presidente do Blanco aí? É o irmão lá? Roque Guimarães. É o Roque. É logo o Roque, velho. Viva o Roque. Olha que eu estou dizendo com autoridade. Eu vou orar, viu, pastor? Ore junto com o Gão para levar o grupo de irmãos lá em Rio Grande do Norte. Se não esse ano, no próximo ano. Será muito bom. Será muito bom. Eu não sei se você tem esse costume de fazer viagens missionárias. Mas se tem, amém, continue. E coloquem a Comunhão do Norte no plano de vocês. Tá? Será muito bom recebê-los todos lá para compartilhar um pouquinho das experiências e aprender com vocês aprenderem conosco e o reino de Deus avançar para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Alguma pergunta? Não, então vamos parar. Ixi, alguma pergunta, irmão? Sério? Eu vi um cochichado aí. Alguma pergunta? Não, né? Então podemos ir para o texto? Eita, fui ligeiro. Eu acho que eu bati o recorde na apresentação desse projeto. Geralmente eu gasto 15 minutos. Hoje eu não gastei, deixa eu ver aqui, nem 10. Irmãos, então vamos lá para a pregação da palavra? Quem está preparado para receber a bênção? Amém. Eu quero ver vocês gostaram dessa bênção agora, menino. Vamos para Atos, irmãos. Capítulo 8. Atos, capítulo 8. Eu sempre falo que, para todo mundo lá, eu estou aprendendo a ser missionário. E eu gosto de trocar experiência e dar esse testemunho. E ministério pastoral na igreja local é bem diferente do que está plantando na igreja. É bem diferente. E cada dia eu tenho aprendido algo acerca do campo missionário. E Deus tem me aberto os olhos para grandes verdades através da sua palavra. Verdades que acredito que não serão nenhuma novidade para vocês. Então, eu quero que vocês abram, muitos aqui já viram, em Atos capítulo 8. Você acompanha comigo que no capítulo 7 aconteceu a primeira morte por causa da fé, é registrado aí o primeiro martírio de um cristão, no caso aí é Estevão. Estevão foi cruelmente apedrejado por causa da fé que ele testemunhou em Cristo Jesus. Saulo, ele consentia na sua morte, diz o versículo 1 do capítulo 8, e daí em diante, a gente percebe que o texto nos fala que a igreja se espalhou. Os crentes que estavam em Jerusalém se espalhou depois da morte de Estevão. E no capítulo 8, uma figura, um personagem, um homem se destaca. E o nome desse caba é Filipe. Filipe, ele se destaca em todo o capítulo 8. E é onde eu quero pregar esta noite, compartilhar com vocês o texto do capítulo 8, versículo 26 em diante. É um texto comprido. Atos capítulo 8, a partir do 26. Um texto comprido, mas um texto extremamente importante, como de fato toda a Bíblia é. E vamos caminhar nesse texto, procurando algumas aplicações bem práticas para qualquer crente. Quando eu falo qualquer crente, eu estou crendo que todo crente deve ter uma visão missionária. Todo crente deve estar atento às oportunidades que Deus abre quando se trata de falar de Jesus, de obedecer o ID, de pregar a palavra de Deus para alguém. Então vamos lá, a partir do versículo 26, caminhando comigo aí, eu vou ler devagarzinho, ou melhor, ligeiro. Estão comigo aí? Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul,
no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como o cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca, na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Vamos fechar no 35. Então Filipe explicou, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Vamos orar? Ó Senhor, nosso Deus e Pai, grande, onipotente Deus, muito obrigado, Deus, por nos dar essa oportunidade de compartilhamento da Tua Palavra, de comunhão, ó Deus, aqui junto com os santos do Senhor. Pai, que o nome do Senhor seja glorificado, engrandecido, Deus, magnificado, Pai, que o Teu nome, Pai, seja o alvo de cada um de nós. Fazer do Senhor, ó Deus, o Deus de toda glória, Deus de todo louvor e honra, Pai. Ajude-nos em nossa adoração, a de fato, Deus, entregar a Ti os nossos corações como um sacrifício. Deus, nós somos do Senhor. Nos ajuda a adorar, a aprender, a obedecer de uma forma a qual agrada a Ti. Abençoa cada um dos nossos corações. Abre nossos olhos para entendermos e praticarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa aqui que nós precisamos entender, e creio que vocês já entendem assim também como eu, que pregar a palavra, fazer missões, evangelismo, não é uma opção minha e nem sua. É uma ordem, é um mandato que Deus, em Cristo Jesus, no poder do seu Espírito Santo, dá à sua igreja. Uma ordem que Deus dá é uma ordem para ser obedecida. Aqui Deus envia um de seus anjos, aqui não fala o nome desse anjo, mas esse anjo vai lá para Filipe e dá uma ordem: levanta-te, dispõe-te, caminhe, fechado, ligeiro, sai do seu canto e vai. E graças a Deus, aqui um exemplo de quem obedeceu. Simplesmente ele se levantou e foi. Primeira pergunta que eu quero confrontar cada um de nós: você tem ido? Deus tem falado, não tem? Temos ido? Estamos sentados em nossas casas, no conforto, em nossa segurança? Você tem ido? O que você tem feito diante de uma ordem expressa dada a você? Ah, pastor, mas aqui é Filipe. Não, mas eu estou falando é de você. Eu estou falando é de você. Eu estou aqui falando de mim. Ah, pastor, mas aqui é um anjo. Ah, se Deus mandasse um anjo para mim, eu também iria. Será? Será que a palavra do Senhor não é suficiente para entendermos que a palavra do Senhor é a palavra do Senhor? Não nos basta, não é suficiente. Tem crente que espera algo espetaculoso acontecer na sua vida para ele entender o chamado de Deus. Mas não é assim que funciona.
Crente que está na palavra, crente que mergulha nas Escrituras, não terá dúvida em relação a esse chamado que cada crente tem. Ah, pastor, mas é só para os missionários, para você e para outro. Não. Há sim chamados específicos para irmos a campos distantes ou pertos. Mas há chamados pessoais, de fato. O chamado para a salvação é um chamado para a missão, para realizar missão. Em Mateus, a grande comissão, não vamos para lá, Jesus Cristo dá uma ordem para os 12, mas esta ordem respinga em quem? Em quem? Toda a igreja do Senhor. Então, você tem que se ver aqui, lá, representado pelos 12, e aqui você deve entrar no texto sendo representado também pelo Filipe. E aqui, a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse fala de Deus escolhendo Israel no Antigo Testamento para representá-lo aqui na terra. A Bíblia no Novo Testamento fala de uma igreja salva e eleita para representar o próprio Deus. Portadores de uma verdade, de uma ordem salvadora. Então não tem que ficar pensando se devo ou não devo. Não temos que esperar um meteoro cair em minha casa. Agora eu entendi, Senhor. Não temos que esperar ver um anjo, porque você nunca vai ver um anjo. Acredito que não, pelo menos aqui, nessa esfera. No céu, mas vamos ver esses seres. Mas aqui, a palavra do Senhor é suficiente. Amém. Suficiente. Para que eu, como crente, assim como vocês também, possam entender que eu preciso me levantar da minha casa, do meu banco, até mesmo da igreja, e caminhar pelas ruas, falando de Cristo Jesus, procurando oportunidades para falar de Jesus, assim como Filipe aqui compreendeu claramente a ordem que Deus deu ao anjo. Este se acha no deserto, então ele se levantou e foi. Então, primeiro, missões é uma questão de obediência. Segundo, no próprio texto, acho que nós vamos sair daqui 11 horas, eu não quero nem saber. Calma, brincadeira, viu? Segundo, ainda no versículo 26, se missões é uma questão de obediência, eu vou obedecer a todo custo. Não importa como, quando, mas eu vou. É um passo de fé. O que tem no texto aqui que eu tiro isso? Esse pastor está doido. Agora, depois de missionário, está inventando coisa. Estou não. O texto aqui é claro. Filipe estava em um local, acredito eu, de segurança, mas obedecendo a Deus. Deus tira ele de um local e envia para um caminho deserto, para um lugar perigoso. Vocês sabem o que significa o deserto da Galileia, daquela região, Jerusalém, Gaza ali? O percurso era perigoso. Filipe foi lá sozinho no poder de Deus, mas ele foi. Ou seja, irmãos, evangelismo, missões, enfim, falar de Jesus, muitas vezes implica em sair da nossa zona de conforto e nos arriscar para fazer a obra de Deus, seja no sertão, seja no bairro ao qual você habita, seja no seu trabalho. Eu preguei uma vez sobre a conversão de Saulo de Tarso. E uma das coisas que a gente percebe, não apenas através da vida de Paulo, Saulo, agora em Cristo de Paulo, é que obedecer a Deus no chamado missionário, seja perto ou longe, é colocar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas em risco. Está entendendo aqui? Não importa se é fácil, se é difícil, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, importa é obedecer. O Senhor provê aquilo que nós vamos necessitar durante o percurso da nossa caminhada cristã, na obediência ao Senhor.
Filipe, vai, dispõe, levanta, vai para o caminho do deserto. Não vai ter ninguém. Lá você só vai encontrar uma pessoa, uma carruagem. Então, olha, vai. E ele foi. Eu sempre gosto de perguntar: você se arriscaria por Jesus? Você seria capaz de perder a sua vida por Cristo? De deixar o seu conforto, sua zona social, para ir para um lugar distante? Alguns pastores, quando souberam da nossa ida para Antônio do Norte, o fim do mundo ali, onde o vento faz a curva, não foi o senhor não foi o pastor de vocês não. Disse: rapaz, Doca, tu é louco? Como é que você deixa uma igreja, graças a Deus sadia, estava indo bem, comunhão, casamento de fato que estava dando certo, graças a Deus. Sustento todo mêsinho, lá, graças a Deus, fidelidade, e vai para um canto, calorento, hiper, super, mega católico, idolatria terrível. Como é que você faz isso? Eu digo: eu não sei como é que eu vou fazer. Só sei que o Senhor tem colocado isso em meu coração, junto com a minha esposa, e nós temos que ir, Ele irá prover. E de fato, Ele tem sido o Deus de toda a provisão. Irmãos, se você não se arriscar para ir para longe, não significa que você não vai se arriscar aqui perto. Tá? Não pense que, pastor, eu lhe admiro porque você se arriscou. Sim, mas na sua localidade, no seu trabalho, nas suas proximidades, é um risco também. Você deve se arriscar a perder amizades, a escutar o que não queria escutar, a rejeições, enfim. Tá? Missões é uma questão de obediência. E a Deus nós devemos obedecer incircunstancialmente. Não sei se existe a palavra, mas agora ninguém vai existir. Ou seja, não dependa das circunstâncias para obedecer ao Senhor no chamado missionário, perto ou longe. Se levanta e vá aos campos. Alguém já falou, não sei se vocês já escutaram essa frase, que todo coração que tem Cristo é um missionário. E todo coração que não tem Cristo É um campo. É um campo missionário. Então não tem desculpa para vocês não. E nem para mim. Todos vocês têm contato com pessoas incrédulas, não tem? Tenho certeza que sim. Todos nós aqui nos encontramos com pessoas descrentes todos os dias praticamente. Oportunidades não faltam. Falta de nós o quê? Nos levantar e falar do amor de Deus e também do juízo que está por vir sobre essa terra de nosso Deus. Então aí vai, versículo 27. Eis que um etíope, eunuco, um homem importante, o texto fala, alto oficial de Candês, rainha dos etíopes, o qual era superintendente, olha aqui, acaba bom, de todo o seu tesouro, ele cuidava dos tesouros da rainha. Ele tinha ido para Jerusalém adorar a Deus e estava voltando, versículo 28. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Esse eunuco, acredito eu que até então não era um salvo, mas ele precisava ouvir para crer. Irmãos, olha, veja bem, há pessoas em nosso contexto atual que leem a Bíblia, sabiam? Vocês conhecem alguém que lê a Bíblia? Semana passada eu visitei uma senhora com duas filhas moçavé. Sabe o que é isso, filha moçavé?
moça velha são mulheres de tipo 55 anos que não conseguiram se casar. Aí chama moça velha. É lá, não sei aqui. Estou falando a minha experiência que eu tive. Essa senhora tinha 90 anos e 2 filhas que eram solteiras lá, pregando para elas. E uma das coisas que uma delas falou é: pastor, eu não posso ler a Bíblia porque não tem quem explique. Eu achei muito parecido com o que perguntou ou falou para Filipe. Tem pessoas que estão lendo a Bíblia, mas não estão entendendo nada. Conhece alguém assim? Aí eu pergunto: onde é que o crente entra na história? Qual o teu papel diante de pessoas assim? Como eu vou entender? Padre, vocês têm católico aqui, mas o padre não ensina. Ensina? Não. Quem vai ensinar? Ah, pastor, mas eu não fui para o seminário. Foi não? E daí? Vá assim mesmo. Quem disse que para ser um professor, alguém que acompanha outra pessoa, tem que ser pastor ou missionário formado em tudo isso? Ah, pastor, eu sei pouco. O pouco que você sabe vai ser usado por Deus se você compartilhar. Não tenha dúvida disso. Não terceirize o serviço para os pastores, os missionários, os os diáconos ou presbíteros da sua igreja, os professores da IBD. Não terceirize. Sim, eles são responsáveis por ensinar, por preparar, mas você está aprendendo muito aqui, não está? Eu acredito que sim, não duvido disso. Há quanto tempo você frequenta a IBD? Há quanto tempo você é crente aqui? Há quanto tempo tem as cursos de oração, sociedade masculina, feminina? Você só está o quê? Recebendo alimentação, é ou não é? E aí, está fazendo o que com isso? Você sabe. Vocês têm conhecimento da palavra do Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Eu digo isso sem medo de errar. Não é, pastor Ivan? Então nós temos conhecimento da palavra de Deus. E pessoas ao nosso lado estão carentes de alguém para ensinar a palavra de Deus. Tal qual esse eunuco aqui. Não foi isso que Jesus falou na grande comissão? Ide, pregai, fazer discípulos. Fazer discípulos não é apenas para os apóstolos do passado, nem para os discípulos do presente, nós, missionários ou pastores. Vocês, repare, pergunta simples e resposta na bucha. Ou sim ou não? Vocês são discípulos de Jesus? Eita, assim fraco, pastor. Não, vou embora. Só vi uns gatinhos pingados dizendo sim. Somos discípulos de Jesus? Sim. E o que é que um discípulo faz? Segundo Mateus 28. Novos discípulos. Novos discípulos. E como se faz novos discípulos? Fazendo id. O quê? Pode falar, irmão. Transmitir a palavra, transmitir a verdade. Não foi Paulo que perguntou? Como ouvirão? Paulo falou aquilo para quem? Foi só para mim, missionário? Foi só para o pastor? Para você também, crente. É para você também. O discípulo de Cristo, ele tem como objetivo de vida fazer outros discípulos. O discípulo tem como objetivo multiplicar-se através da palavra de Deus, em obediência ao chamado do Senhor. E tão somente aqui nós vemos que Filipe, depois de
executar a ordem de Deus através do anjo, ele se levantou, foi a uma pessoa. É um detalhe aqui que eu estava tentando me lembrar, mas o Senhor me fez lembrar. Filipe foi a uma pessoa. Se você notar do capítulo 8, do versículo 4 a 8, Filipe ele estava em Samaria pregando às multidões. Muitas pessoas estavam ouvindo o Evangelho através de Filipe. Versículo 6, 8. Só voltando aí bem rapidinho. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Deus tirou Filipe das multidões e colocou diante de uma única pessoa. Uma única pessoa. Discípulos de Jesus. Vamos orar para que o Senhor nos capacite a fazermos outros discípulos, pregando a palavra de Deus, compartilhando o que Ele tem nos mostrado, nos ensinado. Você é detentor de uma verdade, deixa eu ver aqui, eu não consigo aqui descrever a verdade que o Senhor Jesus nos deu. Uma verdade fulminante do Evangelho. Hoje o Evangelho, Paulo fala, ele é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois os gentios. Nós temos em nossas mãos, nós temos em nossos corações e mentes algo que, quando compartilhado, Deus pode usar para quebrar corações e conduzi-los à fé em Jesus Cristo. Mas nós, muitas vezes, somos tímidos, desobedientes, rebeldes, ficamos com o Evangelho somente para nós. O que você tem feito? O seu vizinho pode estar precisando de você. É só chegar. É só chegar. A tua família pode ter pessoas que estão lendo a Bíblia, mas você, como crente, não está chegando junto. Na igreja pode vir visitantes que vêm para cá com essa sede, mas muitas vezes estamos insensíveis à necessidade de pessoas que estão sedentas pela verdade. O mundo clama pela verdade, mas estão bebendo água contaminada. O mundo clama por alimento, pelo pão, mas estão comendo pão mofado. Nós, cristãos genuinamente bíblicos, estamos bebendo da água da vida, do pão do céu, céu que é quem? Jesus Cristo. Nós estamos bem alimentados, espero que sim, cada dia na palavra, cada dia no congregar, no aprendizado. Vamos distribuir o que o Senhor tem nos dado. Não estou falando de dinheiro não, irmãos. Dinheiro aqui é café pequeno. Estou falando de algo que tira pessoas da lama do pecado, que conduz ao verdadeiro caminho do céu, que é Jesus Cristo. Faça isso, ore por isso, clame a Deus por isso. Senhor, abra portas para que eu pregue. Senhor, faça com que na minha vida, no meu percurso, eu possa encontrar eunucos carentes de respostas. Eu leio, não estou entendendo nada. E aqui você viu no texto sagrado que o eunuco estava lendo uma das profecias mais marcantes de todo o Antigo Testamento, Isaías 53. E Deus, em sua graça, em sua providência, levanta Filipe, tira Filipe, vai para lá. Você está aí com a multidão, mas eu quero que você vai pregar apenas para uma pessoa. Corre, Filipe. Versículo 38, Filipe
correu. Eu sempre gosto de falar para as pessoas, nossos irmãos, vocês, onde eu prego, que nesse momento aqui da leitura bíblica, você tem que usar a sua imaginação. Tente desenhar na sua mente aí essa cena, esse espetáculo. O anjo vai, Filipe levanta, ele foi, ele corre, suado, correndo, suor escorrendo na testa. Correndo, Filipe. Eu estava lendo esse texto e tirei uma aplicação bem rápida. É esforço, irmãos. Missões é esforço, é empenho, dedicação, é abdicar de confortos, de direitos, é deixar para trás alguma coisa. É suor. Crente tem que suar. Uma alma ganha debaixo de muito esforço da igreja, em oração, em se levantar e se espalhar pelo bairro. Corre, Igreja Nova Jerusalém. Corre para alcançar pessoas pertinho de vocês. Corre, Igreja Nova Jerusalém, Batista Regular Nova Jerusalém. Estão fazendo o suficiente? Sim, pastor, estamos. Façam mais. Se esforcem mais. Eu sempre digo, não para causar uma falsa impressão, não sei dizer o nome da palavra, mas eu sempre falo, irmãos, eu poderia fazer mais do que eu estou fazendo. Eu reconheço isso. Em alguns momentos eu me envergonho. Há pessoas em Antonina ainda que eu não evangelizei. Podemos fazer mais do que já estamos fazendo. Uma alma é preciosa. Uma das lições que eu tenho aprendido no campo, irmãos, é valorizar cada decisão por Cristo. Quando eu tenho meditado naquele texto que Jesus fala que quando uma alma se converte, a festa onde? Vocês conseguem desenhar isso na sua cabeça? Uma alma que se arrepende e confessa Jesus como Salvador, os anjos pinotam de alegria. Por quê? É um milagre medonho, irmãos. O maior milagre que Deus realiza na humanidade é a conversão, é o novo nascimento. Por isso que Jesus fala, os anjos se alegram. Não queremos ter essa alegria entre nós? Esforce, obedeça a voz do Mestre, não se canse, e se cansar, Deus diz que aquele que crê em Cristo, suas forças se renovarão como a obra cristã, a obra missionária, irmãos, é uma obra incansável. Nosso Deus nos dá suporte. E lá Filipe correu. Vamos correr aqui também no texto. Ele ouviu o ler profeta Isaías. Filipe alcançou a carruagem e escutou. Opa, ele está lendo. Eu conheço essa passagem. Eu digo brincando que o crente tem que ser enxerido no evangelismo. O que é ser enxerido? Você sabe o que significa? Mas tem mais uma coisa aí. Ficar servido. O que é ser enxerido? Além do que o nosso irmão falou. Não é, pastor? O senhor se enxeriu para a tua esposa? Perspicaz, né? Atrevido. Toma iniciativa. Irmãos, raramente um pecador vai atrás de você. Ei, pega para mim. Raramente, pode até acontecer, mas é raro. Mas o crente ele tem que tomar iniciativa. E foi o que Filipe fez. Ele está lendo, eu vou perguntar.
tá. Às vezes, estou tendo experiência de que as pernas ficam assim, bamba, e o coração. Eu tenho que falar. Eu vim aqui para isso, né? E eu tenho enxerido, no bom sentido. Tomado a iniciativa para falar de Jesus Cristo, meu Salvador de vocês. E Filipe aqui foi enxerido, ele tomou a iniciativa. Estava ali sendo tudo preparado pelo Senhor. Aquele momento, Deus, de uma forma maravilhosa, preparou para Filipe. Filipe não poderia ficar nervoso, suave, o que eu vou falar? Vou gaguejar. Eita, se perguntar pergunta difícil, não. Você é assim? Você é assim, irmãos? Eu sou. Eu sou tímido. Eu estou lutando comigo desde que eu entrei para o ministério. Eita, e agora? Meu Deus, ele é doutor. Eita, é algo importante. Meu Deus do céu, eu não sei. Ele vai perguntar o quê? Senhor, vou gaguejar. E se eu errar? E se eu errar? Pare com isso. Pare com isso. Confie no poder do Espírito de Deus que te conduz às palavras certas no momento propício. Não se esconda de trás da sua personalidade, que pode ser tímida, medrosa e até covarde. Peça a Deus o poder de superar você mesmo, para você estar diante de um pecador que tem lido a palavra do Senhor e não tem entendido nada. Filipe aqui tomou a iniciativa. Perguntou: compreendeis o que vens lendo? O caba lá disse: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe, olha aqui, convidou Filipe a sentar-se junto a ele. Deus vai te surpreender quando você tomar a iniciativa de falar de Jesus para alguém. Deus vai te surpreender. Deus vai abrir portas. E eu quero que você ore por isso. Senhor, abra portas de pregação da tua palavra para mim. Ore pelo teu vizinho. Talvez vocês nem saibam o nome dos seus vizinhos. Ore por eles. Peça ao Senhor portas abertas pertinho da tua casa. Ore ao Senhor para que pessoas da sua família estejam sendo preparados para te receber, não para comer, mas para você dar de comer para eles, comer espiritual, o pão da vida. Filipe foi convidado, né? Então senta com o eunuco. Eles leem 32, 33 vai falar, profeta Isaías. Vamos pular para o 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Aqui ele está pedindo um pedido de socorro. Por amor de Deus, me ajude. Quem é esse? É ele ou é outro? Eu estou lendo 1000 vezes, mas não consigo entender. Eu pelejo com esse texto, mas eu não sei quem é. Me explique, por favor. É um pedido de socorro. Filipe, então, graças a Deus, preparado, diz o versículo 35. Então Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou Jesus. Filipe, diante de tudo isso, alguns minutinhos, viu, irmãos? Filipe, um homem preparado, conhecedor das Escrituras Sagradas, estava aqui explicando, a começar em Isaías, e certamente, segundo o texto aqui, ele abordou outros textos do Antigo Testamento. Você está preparado para isso? Amanhã é um novo dia. Deus, Ele pode te surpreender amanhã mesmo. E aqui,
exortação, um encorajamento a todos nós. Estude a palavra. Preste atenção a cada ensinamento que você recebe nesta igreja. Estude a palavra em sua casa. Leia bons livros. Ore ao Senhor. Prepare-se para o campo, longe ou perto. Crente, como diz Paulo a Timóteo, obreiro, aprovado, não se envergonhe. Ele sabe manusear o quê? A palavra. As Escrituras Sagradas é a nossa espada. Prepare-se, irmãos, cada vez mais. Seja por Deus usado para salvar pessoas ao seu derredor. Eu sempre digo e não me canso de repetir: a igreja é extremamente necessária para o mundo. Deus poderia ter chamado os anjos para pregar, mas não chamou. Chamou quem? A igreja do Senhor. É a instituição santa, chamada, separada por Deus para realizar a obra de ensino e pregação da palavra de Deus. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Só olhando as almas para riba e para baixo? A nossa vida corriqueira e nossa fortaleza cada vez mais entupida de carne e de gente. Cada um de nós compromissados com nossos negócios pessoais, com nossos projetos. Missões não está fazendo parte dos teus projetos. Evangelismo está de fora dos teus sonhos. Irmãos, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a tua alma? O que adianta a igreja ganhar tudo nesse mundo, se esforçar para tanta coisa, no final das contas, ser reprovado pelo Senhor? Uma igreja sadia observa a palavra do Senhor e cumpre. Rapidamente, finalizando, só lendo o versículo 36 a 40, que vai nos mostrar aí o resultado daquele momento que Filipe teve com o eunuco, que foi tão somente a conversão daquela alma a Cristo Jesus, causando alegria e Filipe continuando a sua obra em outro local. Vamos para ler aqui e a gente agora encerra. Seguindo eles, caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui, quem impede que seja batizado? Filipe respondeu a isto: se creres de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Opa, para a carruagem. Então mandou parar a carruagem, para o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, olha aí. Não vendo mais o eunuco, Filipe foi para outro caminho. E este o eunuco foi fazendo o quê? Seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Fui salvo. Finalmente eu entendi que o profeta falava não era dele mesmo, era do Messias, que já veio. Jesus, menino, imagina o pinóquio daquele homem. Eu era cego, mas agora meus olhos enxergam. Eu creio, irmãos, eu estou com a visão cheia d'água. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. Que alegria! Os anjos se alegraram, mas o pecador perdido aqui, agora não mais perdido, se alegra também. Porque Deus usou Filipe para pregar, ensinar, e no poder do Espírito Santo, pela pregação da palavra, seus olhos se abriram, seu coração foi até Jesus, batizado, mergulhado, crendo em Jesus,
foi para a sua casa, para o seu destino. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e passando além ali, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Deus, ele alcança quem ele quiser. Aqui ele alcançou aquele eunuco e Filipe foi-se embora continuar a obra missionária em outro local. Irmãos, o que nós temos feito? Qual é a nossa prioridade? As almas precisam ouvir. Se você é um salvo, as almas precisam ouvir de você. Vamos nos dispor. Vamos refletir em nossas prioridades. Uma alma é importante. Uma alma vai existir em um de dois lugares: o céu ou o inferno. Você pode contribuir para que muitas almas possam ir para o céu. Como? Pregando, ensinando e confiando na direção soberana do Espírito de Deus. Sejamos alegres por podermos participar desta obra tão singela e magnífica que é a obra da salvação de Deus aos homens perdidos. Amém? Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Graças te dou por estar juntos aqui, eu, Karine, Luísa, tantos irmãos amados do Senhor esta noite. Que esta palavra venha, ó Deus, surtir efeito em nossos corações, que teu Espírito nos ensine mais e mais, que todos os nossos medos ou temores estejam entregues a Ti, que sejamos em Ti, Senhor, mais do que vencedores. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.